Seja bem-vindo ao Sem Filtro. E hoje nós vamos falar sobre a nossa mente, sobre aquele esgotamento, mas não é esgotamento físico, é um esgotamento mental. Olha, jovem, quero te dizer algo, se você não cuida da sua mente, ela vai te dominar, tá? E às vezes você acha que é porque tá cansada, trabalhando demais, só que a sua mente, ela não para. Por isso tá dando esse esgotamento aí dentro de você, né? E você já sentiu isso antes, né? Seu corpo até deita para descansar. Né? Você não vai chegar em casa, agora vou deitar até mais cedo para dormir um pouco. Só que a sua cabeça, ela continua indo para lá e para cá, né? Você até tenta dormir. Só que aí você começa a pensar, relembrar, imaginar, criar situações, né? E quando percebe, já deu hora de levantar e você não descansou nada, tá? E esse cansaço, como eu disse, ele não é físico, ele é mental. São pensamentos demais, preocupações demais, comparações demais e controle de menos, tá? E o mais perigoso disso é quando você começa a acreditar em tudo que você pensa. Ah, isso é perigoso. Então, só que nem tudo que você pensa é verdade. E nós nos esquecemos disso. A nossa mente é o campo de batalha. E eu falo assim que na juventude, o inimigo ele começa ainda mais a disparar mentiras, né? Setas. O que são essas setas? Pensamentos distorcidos a nosso respeito, a nossa história de vida, a nossa família, a tudo onde a gente está envolvido, na sociedade, emprego, na faculdade. Então ele começa a vir lançando um monte. Se esses pensamentos não são confrontados, eles acabam virando que uma identidade. Eu acabo concordando com isso e aceito o que ele está falando a meu respeito. Sabe, uma vez é como se fosse um sonho, mas eu estava acordada. E eu entendo isso que foi da parte do Senhor, e vou compartilhar com você. Eu me vi entrando numa caverna, e nessa caverna, quando eu cheguei mais ao fundo, eu vi 3 gaiolas humanas penduradas, e tinham 3 pessoas dentro. Eu não cheguei a ver essas 3 pessoas, né? Só que aí, essa gaiola, ela não tinha tranca, ela só tava com aquele fechinho, sabe? Poderia sair a hora que quisesse, só que eles não saíam, aquilo me intrigava, por que eles não saíam dali, não saíam. E aí, quando eu cheguei, eles estavam assim, abaixados, sabe quando fica meio de coque assim, abaixado? E aí, a hora que eles estavam levantando, eu falei, eles vão sair agora, né? Fiquei naquela torcida, expectativa. Mas não, a hora que eles iam começar a reagir, veja só, desceu na frente de cada gaiola uma televisão enorme, e ali começou a passar na frente delas, na televisão, tudo que deu errado na vida dessas pessoas. Então, cada um com a sua televisão, cada um com a sua história. E à medida que elas viam aquilo, elas viam acusações, frustrações, elas sentiam mal, raiva, gerava um monte de sentimento dentro delas. E aquilo esgotava elas. Elas ficavam imaginando um monte de coisa, né? Poderia ter feito aquilo, não fez. Olha o que fizeram comigo, por isso que eu tô nessa situação. E aquilo tirava a força, tirava o vigor dessas pessoas. E elas acabavam abaixando, colocando a mão assim, ó, na cabeça delas. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Isso pra mim é real. É o que o inimigo faz com todo mundo em todo o tempo. Então, se a gente não prestar atenção com o que tá aqui, ó, que tá vindo na nossa mente, né? Parar de conversar, né? E a palavra diz, a gente só vai conseguir destruir esses argumentos do inimigo com a palavra, jovem. Não tem como. E eu não estou falando de religião, tá? Jesus não é uma religião, tá? É a verdade, é o caminho, é a verdade, é a vida. Então não tem como eu conseguir me esquivar disso sem confronto. Mas como assim o confronto? O confronto que eu vou usar, né, para destruir essas mentiras do inimigo é com a palavra. Eu preciso levar cativo todos esses pensamentos ao Senhor. Confrontar e substituir. Então, se eu não sei o que fala, o que é verdade, né? Como que eu vou substituir por qual verdade? Então, isso é muito sério. A sua mente, ela está sendo disputada o tempo todo. O inimigo quer dominar 100% desse território na sua mente. Então, precisa ter um posicionamento, tá? Porque muitos jovens hoje estão nesse ritmo acelerado devido à vida, né? A correria, redes sociais, é aquele
corre para conseguir algo, é como se fosse correr atrás do vento e nunca conseguir pegar esse vento, né? E aí precisa de medicação, de internação, de acompanhamento, né? Eu falo assim, tudo que te destrói, né, assim, não é esse caminho que o Senhor tem para você. Porque o caminho do Senhor não é de confusão, não é de destruição. Então, se você não cuida da sua mente, ela vai começar a decidir por você, tá? Por quê? Você começa a acreditar em todas as mentiras que estão aparecendo aí. Então, aí você percebe que já não que você já está vivendo de acordo com o que você pensa. Então, esses pensamentos, eles trazem o quê? Um certo exagero, distorcem a verdade, né? E começa uma acusação. Olha que dificuldade. Então, aí, o que vai refletir em você? Uma reação, né? Como se aquilo fosse real, verdadeiro. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina um quarto cheio de janelas abertas durante a tempestade. Aí entra o vento, a chuva. No começo, né, você fala assim, é só um pouco de desordem, né? Só que aí, se você não fecha essa janela, vai virar o quê? Um caos. Agora, pensa comigo, quantas janelinhas aí estão abertas dentro da sua mente hoje? Tá gerando esse caos, essa confusão dentro de você. Quantas coisas que você deixou entrar e nunca filtrou? Já parou nisso? Você precisa filtrar o que você está pensando? Eu preciso prestar atenção no que eu estou pensando, sim, né? Eu vou te dar um exemplo. Olha, esses tempos atrás, eu estava fazendo minha caminhada, né, matinal, e aí minha cabeça começou a encher de problemas. Pensei em problemas, eu não consegui concluir minha atividade física. Eu larguei e vim para casa. Então, assim, falar que eu estou exagerando, não estou exagerando, tá? Eu sei muito bem o que é viver nessa condição de um esgotamento mental. Então, se o pensamento não fosse tudo isso que eu tô te falando, né, para você prestar atenção, para tomar cuidado, ele não estaria nos afetando tanto quanto está. E às vezes a gente acha que o problema está em tudo quanto é lugar, menos no que vem na nossa mente. E eu fiquei assim, num esgotamento, eu cheguei em casa muito frustrada, porque eu tentei lutar, eu tentei confrontar, mas eu não tive força, infelizmente. E eu não consegui concluir, né, a minha atividade física. Então, gente, isso é muito, muito sério, tá? Então, quando você vive de acordo com o que você pensa, você começa a se sabotar, se compara com tudo, né? Com todos ao mesmo tempo, cria problemas que nem existem, perde energia em coisas que nunca aconteceram. É o que aconteceu comigo, tá? E aí você começa a viver desse jeito, reagindo ao que pensa em vez de escolher como viver, tá? Olha uma verdade que muda tudo. Nem todo pensamento é verdade. Enfia isso na sua cabeça, tá? Nem todo pensamento vem para te ajudar. Então, para de achar que os pensamentos são amiguinhos, tá? Que são bons conselhos, que não é não. Lembra? Campo de batalha, tá? Nem todo pensamento merece ficar, tá? Agora sim, nós precisamos assumir o controle, tá? E você não controla o que aparece. Pensamentos vão vir, tá? Mas você controla o que vai ficar aí dentro da sua mente. E vai começar assim, por exemplo, chegou um pensamento, questiona ele, tá? Não aceita no automático, filtra o que você alimenta, tá? Agora eu quero te trazer algo da parte do Senhor, tá? Para você entender como que Deus é. Deus, ele não trabalha na confusão, tá? A voz dele traz clareza, traz direção, traz paz também. Se um pensamento que tá aí tá te acusando, tá te travando, te confundindo, pode ter certeza que não vem dele, tá? Você precisa confrontar e substituir com a palavra, tá? E eu quero assim te trazer um desafio, tá? Eu faço que é muito bom quando a gente traz desafios pra gente começar a entender o nível que nós estamos. Porque muitas vezes a gente fala assim, coisa boba isso. Mas a hora que você começa a colocar em prática, você vai ver a luta, a dificuldade que é. Então hoje, começa a observar a sua mente. O que tá vindo nela, tá? Quando vier um pensamento aqui forte, que vem pra nocautear, né? Para na hora, você vai fazer uma pergunta. Isso é fato ou é impressão? Tá?
O que aconteceu comigo na caminhada não era fato, era uma impressão. Algo que começou a haver uma distorção e eu não tive condições, vamos dizer assim, não consegui rebater, né, reagir contra esses pensamentos, né? Aí tive que abortar minha caminhada, né? Aí outra pergunta, isso me constrói ou me destrói? Se não for verdade, né, se você respondeu, não, isso é só uma impressão, isso está me destruindo, você vai fazer o seguinte agora, para de alimentar esse pensamento, tá? Agora eu quero te fazer uma pergunta, você está no controle da sua mente ou a sua mente está te controlando? Olha, uma mente sem filtro vira uma prisão silenciosa, tá? Só porque você pensou não significa que é verdade. Então, a partir de hoje, se posicione em relação à sua mente. Não fique brincando, tá? Não fique dando voltas com ela para lá e para cá. Na hora de dormir, durma. Peça para o Senhor te ajudar no seu sono também. Mas não leve um mundo junto com você na cama. O que eu falo no mundo? Celular. Né? Vai dormir, para de pensar nas coisas, tá? Fecha o teu olho, descanse. Antes que seja tarde demais, antes que você comece a viver uma vida que não é real, tá bom? Então vamos lá, coloca aí em prática, né? E vamos pra cima. Até mais.